Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje vamos conversar com Luiz Edmundo Prestes Rosa, palestrante do 14º FIA, e com o administrador Benedito Tolentino, que irá falar sobre inteligência emocional. Confira! Olá, seja bem-vindo ao programa especial sobre o 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece aqui na Cidade Maravilhosa, entre os dias 18 e 20 de maio. Nós vamos conversar com Luiz Edmundo Prestes Rosa, que está por Skype, ele que vai falar sobre governança e liderança na organização moderna. Luiz Edmundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer falar com todos os ouvintes, é uma satisfação estar participando aqui do 14º Fórum Internacional de Administração. Luiz, por que debater esse tema é tão importante para as empresas modernas? Na evolução da história das empresas, nós fomos cada vez mais percebendo que o sucesso de uma empresa, ele atendia muito além do próprio acionista daquela empresa, aquele que criou a empresa, fundou a empresa, mas ele passava a ser também compartilhado com, por exemplo, com os próprios clientes da empresa, que quando um cliente está satisfeito, ele torce para que essa empresa dure, que essa empresa evolua, melhore e assim por diante. A gente fala que uma empresa hoje, ela tem que operar numa cadeia de valor, que é um conjunto de outras empresas e outras entidades com que essa empresa se relaciona. Uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter uma boa equipe, ela precisa escolher bem as pessoas que vão ser os colaboradores dessa empresa, mas ela precisa também escolher bons fornecedores, ela precisa atrair bons investidores, e todos esses precisam ter seus direitos assegurados na gestão dessa empresa, para que essa empresa possa perdurar, né? O que eu quero dizer com isso é que uma empresa não pode ter apenas uma boa liderança. A liderança é fundamental. Uma empresa não vive sem líderes, mas ela precisa de uma boa governança. Dentro desse tema, Luiz, ele fala acerca de liderança e governança. Mas aí fica para nós o questionamento, Luiz. Qual a diferença entre liderança e governança dentro das organizações? A liderança, nós falamos essencialmente na relação entre pessoas, né? Entre os líderes, desde o primeiro homem que toma conta do negócio, pensa a estratégia e pensa em como essa empresa precisa fazer seus investimentos e como é que essa empresa deve medir seus resultados, mas todos os demais líderes que compõem a empresa que estão ali procurando atender às suas especificidades de cada área, de cada departamento da empresa. A governança é um passo além disso, porque ela procura estabelecer e regrar o relacionamento da empresa, não só com as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas com todos aqueles que são responsáveis pelo sucesso da empresa, como eu dizia anteriormente. Os seus investidores, os seus acionistas, os seus fornecedores, todo esse conjunto, ele precisa vir a apoiar, precisa estar trabalhando de uma forma orquestrada, não? Essas pessoas não podem estarem desconectadas, né? Como nós estamos falando sobre história, 50 anos de administração no Brasil, o senhor poderia contar para a gente um pouco de como surgiu a governança organizacional? No passado, nas histórias das empresas, quando as empresas estavam se organizando e se formando, surgiu a ideia de se fazer um balanço anual, que era para que a empresa comunicasse ao mercado quais são os seus resultados e qual é a evolução dos mesmos ao longo do tempo. E a gente observou que o balanço era um instrumento insuficiente para assegurar uma boa gestão da empresa e uma boa relação com os seus fornecedores. Então se criaram regras, e cada vez as regras foram se sofisticando, de governança. Quando uma empresa, por exemplo, uma sociedade anônima, o que ela precisa fazer em relação aos seus acionistas? Então o Brasil estabeleceu sua legislação, outros países estabeleceram suas. Por exemplo, uma empresa precisa ter ética. Ética no seu relacionamento interno, ética no seu relacionamento com seus clientes, ética no seu relacionamento com os fornecedores, com a sociedade em geral e assim por diante. Isso é uma preocupação essencialmente da governança. Assim como também, olhando no microcosmo, é uma preocupação de cada líder ser ético com a sua equipe, falar a verdade, ser correto e tal.
Mas na relação da empresa com todos os demais partes interessadas, que a gente chama muitas vezes em nome em inglês de stakeholders, cabem a eles se sentirem dignamente protegidos nos seus relacionamentos com a empresa, sabendo que se houver um caso, por exemplo, de qualquer necessidade de arbitragem, o seu interesse seja bem protegido. O senhor cita a respeito de governança, de liderança, a sinergia entre eles, mas nem sempre ter uma boa governança significa ter bons líderes. Como ter bons líderes e boas pessoas na governança, de forma satisfatória? Sem dúvida. Por exemplo, os conselhos de administração das empresas ficarem mais atentos, se preocuparem com a qualidade da gestão da empresa, não só do ponto de vista financeiro, mas especialmente se essa empresa cuida de atrair talentos, se essa empresa promove a inovação, se essa empresa respeita as pessoas, se a empresa tem uma boa política de remuneração, se essa empresa tem um bom sistema de avaliação de desempenho, se ela consegue ser justa em todos os principais movimentos que essa empresa faça com a sua equipe, seja, por exemplo, num reconhecimento, numa promoção, num aumento, para que não haja dentro da empresa favoritismo, para que as pessoas sejam reconhecidas pelo mérito, para que as pessoas sejam tratadas com respeito. Isso tudo passa a fazer parte agora da agenda do comitê de administração, do conselho de administração da empresa, que algumas dessas empresas têm criado, por exemplo, entre os acionistas, um grupo de acionistas que vão olhar a qualidade da gestão na empresa. Perfeito. Luiz Edmundo, muito obrigado pela entrevista e nos vemos no 14º FIA em maio. Grande abraço. E fica a dica de Luiz Edmundo Rosa sobre questão de gestão, sobre questão de liderança. E olha, no 14º FIA tem muito mais. E ele espera por você lá e nós esperamos por você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. Eu estou com o administrador Benedito Tolentino, que vai nos falar sobre um assunto que é inteligência emocional. Tudo bem, Benedito? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual a importância da inteligência emocional para o administrador? O administrador, ele trabalha com pessoas. Então, a inteligência emocional é fundamental para que ele tenha o processo de estar trabalhando com as pessoas, né? Então, há pouco tempo, no século passado, nós medíamos a inteligência pelo QI, né, que era o quociente de inteligência. Mas, a partir desse novo milênio, o Daniel Goleman lançou a inteligência emocional, que busca o lado mais sentimental do administrador, né? Porque mesmo que ele tenha uma inteligência, tenha sim, bastante conhecimento, se ele não tiver o emocional controlado, né, saber trabalhar com o emocional, ele vai ter problema na sua organização. Isso vale só para o funcionário, vale só para o líder, vale para todo mundo? Como é que é isso? Então, esse daí vale para todos os servidores, só que os líderes, ele tem que dominar, saber motivar as pessoas, porque hoje em dia se fala muito em motivação, mas eu até sou contra que a pessoa motive ou por salário ou por cargo. E
Eu penso que a pessoa tem que fazer uma reprogramação do seu cérebro, porque ela já está processada, ela já tem aqueles programas dentro do cérebro de como agir. Então, para ela motivar, ela vai ter que ter um novo programa, né? Vai ter que reprogramar para poder atingir seus objetivos. Entendi. E como é que eu descubro qual é a minha inteligência emocional? Então, ela não é medida, né? Ela pode ser, sim, controlada. Porque nós temos, aí eu vou ter que falar um pouquinho de parte técnica do cérebro, né? Nós temos a recepção das informações, tanto através da visão, audição, do tato, do cheiro, de tudo. E dentro do nosso cérebro é processado esse ambiente, né? E de acordo com o que isso aí é processado, é dada uma resposta, né? Então, o líder ele vai ter que ter esse conhecimento desses sintomas que ocorrem dentro do cérebro, né? Para poder ele estar repassando aos seus servidores, né? Ao pessoal que ele trabalha. Porque muitas vezes foge do próprio trabalhador uma forma dele controlar o emocional dele. Então, através do conhecimento, ele pode estar repassando para os seus colaboradores. Eu não gosto muito de dar exemplo, né? Porque eu sou uma pessoa racional e eu acho que com as palavras as pessoas têm que entenderem. Então, quando a informação chega a você, você tem que mudar o conceito que você tem sobre aquela informação. Que eu não gosto de exemplo, vamos dar um exemplo. Um pai cria uma filha, né, e tem uma filha aí, e de repente ela fica grávida. Quando ele sabe daquela notícia, puxa, ele estoura na hora, porque a informação chegou à amígdala e ele, já respondeu. Agora, depois que passa pelo neocórtex, aí vai falar, não, você vai ter um neto e tudo mais, aí ele vai sentindo mais um pouco, né. Então, qual é a informação? Então, quando a informação chega para você reprogramar, nós temos que estar refazendo todos os conceitos que nós temos de tudo, quer seja sobre pessoas, sobre sexo, sobre mesmo esses fatos, né, de uma gravidez. Uma gravidez não pode assustar um ser humano, mas ele se assusta. Que diferença faz para o administrador quando ele começa a trabalhar a inteligência emocional? Então ele não vai ser explosivo e ele essa energia que sobrou, que é de explosão, ele vai usar ela no sentido que, se for um vendedor, ele vai estar usando para até para trabalhar melhor com o cidadão, com a pessoa, com o cliente dele, né? Então ele vai pegar essa energia que vai sobrar, esse conhecimento que ele tem, e vai trabalhar com as outras pessoas, né? Ele vai ser provavelmente ele vai ser um excelente vendedor, porque ele não vai ter aqueles problemas explosivo dentro dele, né? Aquela coisa que está lá na cabeça dele pensando, porque a mente dele, né, o raciocínio dele já está diferenciado, porque mudou os conceitos, certo? Entendi. Mais alguma coisa, Benedito, que você queira dividir com a gente? Olha, eu gostaria que é um histórico novo, né? Eu gostaria que os administradores estivessem à frente disso, para ter esse conhecimento, para repassar para os seus alunos, porque nos cursos de administração você vê muito trabalhar com pessoas, gestão de pessoa, mas a forma que os nossos profissionais trabalham com pessoa, assim, não é que seja equivocada, é fraca demais para ele estar mudando o pensamento dele. Então, para mudar alguma coisa que ele já tem formado, um programa que ele já tem formado dentro dele, ele não vai ser dinheiro e nem vai ser cargo. O dinheiro, talvez o primeiro e segundo mês vai ser ótimo, mas depois ele volta na estaca inicial. O cargo, mesma coisa, depois de alguns meses ele vai ter esse problema. Então, seria melhor, o que eu gostaria, que os administradores avançassem desse lado, né, e trabalhassem mais um pouco o emocional. E a administração tem um pecado fatal. Hoje em dia, quem faz assim, análise de currículo é um psicólogo, né? Você vê o tanto que o administrador perdeu, porque ele deixou de ver o lado emocional das pessoas. Obrigada pela sua entrevista. O Administração em Debate desta semana termina aqui. Na próxima semana, um outro programa para você. Até lá!